Deus abençoe a todos. Bendito seja o Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, se propício a nós pecadores. Te agradecemos. Continua com o teu Espírito Santo aplainado sobre nós. Fala conosco. Bom é o socorro do homem, mas o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confesse ao Senhor Jesus Cristo agora como seu único e suficiente Salvador, porque ele é o sacrifício perfeito para, através de Jesus Cristo, nós obtermos a vida eterna, a salvação. Aleluia, para nós sermos livres da ira de Deus sobre os ímpios e aqueles que amaram mais o mundo do que a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Elohim e o nosso Salvador Jesus Cristo. Romanos 10:10, com a boca se faz confissão para arrependimento e salvação, e com o coração se crê para a justiça. Deus te abençoe pela sua decisão e tem festa no céu. Deus, aleluia, com seus anjos faz festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém e graças a Deus. E aqueles também que por algum motivo se afastaram dos caminhos do Senhor, estão voltando agora, que Deus te abençoe, também tem festa no céu. Amém e graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor, que está no livro de Jeremias, capítulo 7, a partir do verso 1. Assim diz o Senhor: falsa confiança no templo. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: coloca-te ao portão da casa do Senhor e proclama lá esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais nestes portões para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis vós em palavras mentirosas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes, pois se vós emendardes completamente os vossos caminhos, aleluia, e os vossos feitos, se vós realizardes julgamento entre um homem e seu próximo, se vós não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu dei para vossos pais, para sempre e sempre. Eis que vós confiais em palavras mentirosas que não podem beneficiar. Ireis vós roubar, assassinar e cometer adultério, e jurar falsamente, e queimar incenso para Baal, e andar após outros deuses, a quem não conheceis? E vireis e vos colocareis perante a mim, nesta casa que é chamada pelo meu nome, e direis: nós somos livres para fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa que é chamada pelo meu nome um esconderijo de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu tenho visto isto, diz o Senhor. Porém, ide vós agora para meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio eu coloquei o meu nome, e vede o que eu lhe fiz pela perversidade do meu povo Israel. E agora, porque vós tendes feito todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei
madrugando e falando, porém vós não ouvistes. E eu vos chamei, porém vós não respondestes. Portanto, eu farei a esta casa, que é chamada pelo meu nome, em que vós confiais, e ao lugar que eu dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e eu vos lançarei da minha presença, assim como eu expeli todos os vossos irmãos, a toda semente de Efraim. Portanto, não ores por este povo, nem levantes clamor, nem oração por eles, nem faças intercessão a mim, pois eu não ouvirei. Não vês tu que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam madeira e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam suas massas para fazerem bolos para a rainha do céu. E derramam ofertas de bebida, ou seja, libação, riplatraclap, neclablacloblachalabachori necantarablacou, recalabasubnequebilaio, vriclaplachonicalabasurinequebis, lihaio manaio, e derrama oferta de bebida para outros deuses, né, libação, para que eles possam me provocar ira. Olha só. E eles provocam-me a ira, diz o Senhor, não provocam eles a si mesmos para a confusão das suas próprias faces? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e a minha fúria serão derramados sobre este lugar, sobre homem e sobre animal, e sobre as árvores do campo, e sobre o fruto do chão, e se queimará e não se apagará. Essas libações, né? Esses sacrifícios, né, em vão, debalde, eles não são oferecidos ao Senhor. Eles são oferecidos aos demônios. Verso 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: colocai vossas ofertas queimadas com os vossos sacrifícios e comei carne. Pois eu não falei a vossos pais, nem ordenei-lhes no dia em que os trouxe para fora da terra do Egito, a respeito de ofertas queimadas ou sacrifícios. Porém, isto lhes ordenei, dizendo: obedecei minha voz, e eu serei vosso Deus. E vós sereis meu povo, e andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado, para que isto vos vá bem. Porém, eles não escutaram. Você vê a todo tempo que é um relacionamento, ou uma tentativa de relacionamento, ou, né, um relacionamento, porém uma parte não obedece, uma parte questiona, uma parte murmura, uma parte ela quer fazer aquilo que não agrada a Deus, né? Você vê que uma parte ela ouve, né, conselhos mentirosos ou quer deixar-se ser enganado, né, por palavras mentirosas que não produzem efeito e sequer trazem qualquer tipo de benefício. Pelo contrário, são palavras mentirosas, nocivas, que vão trazer malefícios, são palavras que não são salutares, são palavras insalubres, que vai deteriorar, que vai trazer contenda, dissensão e ainda vai trazer juízo de Deus sobre si próprio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, isto lhes ordenei, dizendo: obedecei minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Olha só,
Obedecer. Como é difícil para nós obedecermos a Deus quando nós estamos com o coração endurecido ou quando o nosso orgulho, né, está bem exacerbado a ponto de não reconhecer a soberania de Deus e sermos de fato filhos obedientes a Deus, ouvindo a boa palavra do Senhor, que é perfeita, agradável, boa, né, eficaz, salutar, a palavra que só traz todas as sortes de benefícios para nós. Quando nós, de fato, verdadeiramente obedecemos, tememos e trememos diante do Senhor. Obedecer, estamos no livro de Jeremias, no capítulo 7. Nós estamos no verso 23. Porém, isto lhes ordenei, dizendo: obedecei minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. E andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado, para que isto vos vá bem. Olha só, olha o conselho de Deus. E andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado, uma ordenança, para que isto vos vá bem, para o nosso próprio bem. Porém, eles não escutaram, olha, a desobediência aí, ó, a obstinação, né, a teimosia. Porém, eles não escutaram nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos conselhos e na imaginação de seus corações perversos. Olha aí, enganoso é o coração e perverso, quem conhecerá? Olha a natureza do ser humano. E assim retrocederam e não avançaram. Olha só, além de você não fica, quando nós não obedecemos a Deus, nós não ficamos nem estagnados, ou seja, parados no mesmo lugar, a gente retrocede, a gente não consegue ficar estagnado e muito menos avançar, ou seja, muito menos prosperar, quando a gente desobedece a Deus. Aqui mesmo a palavra diz, ó, na imaginação de seus conselhos perversos, e assim retrocederam e não avançaram. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até este dia, eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, diariamente madrugando e enviando-os. Contudo, eles não me escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém endureceram a sua cerviz e fizeram pior que os seus pais. Olha aí. Meu Deus. Portanto, tu falarás todas estas palavras para eles, porém eles não te escutarão. Tu também os chamarás, porém eles não te responderão. Porém, tu lhes dirás: esta é uma nação que não obedece à voz do Senhor, seu Deus, nem recebe correção. A verdade já pereceu e foi cortada de sua boca. Corta teu cabelo, ó Jerusalém, e lança-o fora, e ergue uma lamentação sobre os lugares altos, pois o Senhor rejeitou e abandonou a geração de seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram mal à minha vista, diz o Senhor. Eles colocaram as suas abominações na casa sobre a qual é invocado o meu nome. E eles edificaram os lugares altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimar os seus filhos e as suas filhas no fogo, o que eu não lhes ordenei e nem chegou ao meu coração. Olha só, meus irmãos, olha quanta abominação. O povo, eles estavam tão rebeldes, tão imaginativo, perversamente, que eles estavam sacrificando seus próprios filhos. Jamais Deus recomenda isso, jamais Deus pede para fazer isso. Mas os filhos, né, aqui equivocadamente, essas pessoas aqui se rebelaram de tal maneira que estavam agindo por si próprios, a ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Olha só quanta perversidade. Verso 32. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este não será mais chamado Tofete, nem o vale dos filhos de Rinom, mas o vale da matança. Pois eles enterrarão
em Tofete até não haver mais lugar, e as carcaças deste povo servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Então eu farei cessar das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém a voz de regozijo e a voz de júbilo, e a voz do noivo e a voz da noiva, pois a terra será desolada. Meus irmãos, é muito forte, né? Só até aqui, para a honra e glória do Senhor. Verso 31. Tofete é uma palavra aramaica que significa fogueira, fogão ou lareira, e era pronunciada com as vogais da palavra hebraica bochete, que significa vergonha. Esse alto se localizava no vale do filho de Rinom, Ben-Rinom, ao sul de Jerusalém. Os reis Acais e Manassés instituíram sacrifícios pagãos neste lugar, incluído o sacrifício de crianças de Judá ao deus Baal ou Moloque. O sacrifício de crianças era proibido pela lei mosaica. Olha só que coisa horrível. Essa prática foi abolida no tempo do rei Josias. Josias, né, esses reis, aqui, o rei Acais e o rei Manassés, né, eram reis ímpios. Aí entrou Josias, um rei de Deus, e aboliu essa prática. Essa prática foi abolida no tempo do rei Josias, durante os dias de Jeremias. Os sacrifícios parecem ter sido retomados. Gerações posteriores lançaram seu lixo no vale de Ben-Rinom, em hebraico, Jei-Rinom, talvez em protesto contra as atrocidades que ali foram perpetradas. E compreensível que esse lugar se tornasse um símbolo do lugar do futuro juízo chamado Geena. Meus irmãos, você vê que Deus não tem culpado por inocente. Às vezes Deus permite tantas situações e muitas vezes, sem nós termos o conhecimento, ainda vai achar que o Deus de Israel é mau, que o Deus de Israel não faz justiça, que o Deus de Israel tapa os olhos por tanta perversidade que há na face da terra. Não. Mas Deus, Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, Ele é soberano. É que Deus, Ele não pode negar a si mesmo. Quando Ele coloca ordens eternas, né, que estão em vigor, como a lei da semeadura, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus a todo tempo ele traz a clareza da sua palavra aos nossos corações, né? O decálogo, por exemplo, onde está no Êxodo 20, não matarás, não furtarás, né? Não adulterarás, honra o teu pai e tua mãe para que o teu dia se prolongue na terra. Adorás ao Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de todo o vosso coração. O primeiro mandamento. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não cobiçarás nada do teu próximo, do teu irmão, né? Nem a casa, nem a mulher, nada. Ou seja, lei pétrea, né? Que está em vigor para o nosso bem a todo tempo. Recomendação: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim é caminho de morte. Filho meu, ouve as palavras, né, do Senhor, do meu coração. Escutai, escolhe o bem para que viva vós e os vossos filhos. A todo tempo Jesus, né, Deus falando conosco, trazendo palavras de benignidade, de relacionamento. Considera o teu próximo superior a ti mesmo, mas a todo tempo não. A gente quer desobedecer essas orientações
que são palavras de vida para nós. E aí muitas vezes pagamos preço caro, nós e a nossa família, por tomar atitudes, por percorrer caminhos equivocados, e depois a gente vai ver que realmente Deus não estava nesse negócio. Então, fica a palavra de Deus que usou Jeremias naquela época, e hoje ele usa os seus servos, suas servas na face da terra, para trazer à memória a palavra do Senhor e também para trazer direção e profecias para o seu povo nesse presente século. Que Deus continue abençoando a todos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 118, verso 8. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Maldito o homem que confia no outro homem e faz da sua carne o seu braço. 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus te abençoe e continuemos a dar verdadeiros frutos de arrependimento e sejamos frutíferos na seara do Senhor, na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Importa que eu diminua eternamente e o Senhor cresça eternamente. Todas as glórias a Deus e todas as glórias ao nosso perfeito Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno, o onipotente Nazareno, o onipotente Elohim, inefável. Magnificado seja o Deus de Israel. Graça e paz seja multiplicada. Shalom Adonai, Emuná, fé constante.